Meus pais sempre priorizaram minha irmã, enquanto eu lutava em silêncio para conquistar meu espaço. Aos 18 anos, decidi sair de casa, achando que finalmente teria paz. Anos depois, achando que as coisas tinham mudado, fui convidada para passar a virada do ano com eles, mas com uma condição absurda: eu teria que pagar todo o jantar. Recusei. Mas o que eu não imaginava é que, dias depois, eles me pediriam dinheiro novamente, e que por trás desse pedido existia algo ainda mais revoltante: uma viagem de luxo para minha irmã, bancada às minhas custas. O que eu fiz a seguir foi algo que ninguém esperava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber, e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, cresci com uma sensação constante de estar em segundo plano. Enquanto minha irmã mais nova era tratada como uma joia rara, eu me esforçava para ser notada, mas, no máximo, recebia olhares apressados e respostas frias. Não era uma diferença escancarada para quem olhava de fora, mas quem vive dentro da casa sente essas coisas: um carinho negado, um pedido ignorado, uma preferência velada. Aniversários meus eram lembrados com um bolo simples comprado na padaria, enquanto os da minha irmã sempre tinham festa com decoração, convidados, presentes caros. E eu? Eu só observava. Com o tempo, fui aceitando que talvez fosse meu papel na família. Até os 18 anos. Foi nessa idade que finalmente entendi que não adiantava esperar reconhecimento. Ou eu continuaria vivendo à sombra da minha irmã, ou tomaria uma decisão por mim. E foi o que fiz: juntei o pouco que tinha, peguei as minhas economias escondidas e saí de casa. Não houve briga, nem cena dramática. Apenas anunciei que queria viver por conta própria. Meu pai apenas balançou a cabeça, dizendo que eu não aguentaria 2 semanas. Minha mãe nem respondeu. Minha irmã disse: boa sorte, vai precisar. E eu fui. Os primeiros meses sozinha não foram fáceis. Dividindo um apartamento pequeno com outras 2 meninas que também tinham suas histórias, enfrentei trabalho puxado, faculdade e contas para pagar. Mas, com o tempo, fui me equilibrando. Aprendi a lidar com a solidão, com as dificuldades, e criei meu próprio caminho. Consegui um emprego melhor, aluguei um apartamento só meu, terminei a faculdade. E com tudo isso, mantive pouco contato com meus pais e minha irmã. Não por rancor direto, mas porque o tempo mostrava que nossa relação sempre tinha sido baseada em interesse ou obrigação. Até que, 6 anos depois, já formada e estável financeiramente, recebi uma mensagem inesperada. Era dezembro, e meus pais me convidavam para passar a virada de ano com eles. Confesso que, por um segundo, fiquei tentada. Talvez, depois de tanto tempo, as coisas estivessem diferentes. Mas logo em seguida, veio a condição: eu teria que bancar todo o jantar. Eles estimaram um valor: R$ 1.500. Segundo eles, aquele ano tinha sido difícil, estavam com pouco dinheiro, e já que eu estava bem, seria o mínimo colaborar. Respondi dizendo que, claro, ajudaria, e até poderia contribuir com um pouco mais, entendendo a situação deles. Mas que o justo seria dividir entre todos. Foi aí que meu pai riu, com aquela risada debochada que eu conhecia bem, e disse: é o mínimo que você pode fazer, já que estamos te convidando. Minha mãe reforçou que, se fosse para ser assim, então era melhor eu não ir. E eu aceitei. Não por orgulho, mas porque já tinha aprendido a me proteger de situações onde claramente não era bem-vinda. Passei a virada do ano em casa, tranquila, preparando algo simples para mim. Mas por volta das 11 da noite, movida por curiosidade e uma pontinha de saudade, resolvi olhar as redes sociais. E foi então que vi minha irmã, meus pais, todos na casa deles, em um jantar luxuoso. Mesa farta, pratos refinados, taças brilhando, todos vestidos de branco sorrindo para as fotos. Naquele instante, um frio me percorreu. Não era questão de dinheiro. Eles não queriam minha presença. O pedido de ajuda financeira era só uma forma de afastar quem, para eles, sempre foi o peso, a estranha dentro da própria casa. Guardei aquele sentimento em silêncio.
Mas 2 dias depois, quando o ano mal tinha começado, recebi uma ligação do meu pai. A voz dele, antes sempre tão segura, agora estava carregada de desespero. Filha, preciso de um favor. Empresta pra gente R$ 3.000. É urgente. E ali, pela primeira vez, senti que o jogo havia virado. Sem gritos, sem rancor, mas com a certeza de que aquela ligação marcaria o início de algo que eles jamais esqueceriam. Quando vi o nome do meu pai na tela do celular, 2 dias após a virada do ano, confesso que hesitei antes de atender. Era a primeira vez em muito tempo que ele me ligava diretamente. Nossos raros contatos sempre vinham por mensagem ou, eventualmente, por algum recado passado através de algum parente. Mas daquela vez, parecia urgente. E era. A voz do meu pai, normalmente cheia de autoridade e desprezo velado, agora soava trêmula. Filha, é sério, eu não ligaria se não fosse mesmo preciso. Estamos passando por uma situação complicada. Aconteceu um problema aqui, eu e sua mãe precisamos de R$ 3.000. Hoje ainda, se possível. Tentei não reagir de imediato. Respirei fundo, enquanto olhava para a tela do celular, tentando entender o que se passava de verdade por trás daquele pedido. Eu já não era mais a garota de 18 anos que eles deixaram sair de casa sem sequer perguntar onde eu ia ficar. Perguntei: o que aconteceu, pai? Por que essa urgência? Ele desviou: é coisa de dívida, coisas que se acumularam. Mas não quero te preocupar, só preciso que você confie na gente agora. Assim que der, eu te devolvo. Foi impossível não lembrar do jantar luxuoso de 2 dias atrás. Do tom de deboche quando sugeri dividir o valor. A lógica não batia. Quem tinha condições para organizar aquele tipo de celebração agora estava desesperado pedindo ajuda? Ainda assim, talvez por hábito ou por reflexo, quase respondi tudo bem. Mas segurei. Naquele momento, algo dentro de mim disse para ir mais fundo. Eu já tinha aprendido que ceder por impulso nem sempre trazia o melhor resultado. Pai, eu não tenho como transferir R$ 3.000 agora sem entender melhor. Se quiser, me explique o que está acontecendo de verdade. Não só dívidas. Falei com firmeza, sem deixar a voz tremer. Ele suspirou, irritado. Você sempre foi difícil, viu? A gente tenta se aproximar, tenta fazer as pazes, e você fica com esse tom. É por isso que a família sempre foi como foi com você. Aquilo, mais do que o pedido de dinheiro, me atingiu. Percebi que, mesmo em um momento de dificuldade, eles não tinham mudado. O discurso continuava o mesmo, a culpa sempre era minha por não me encaixar. Ainda assim, pedi um tempo para pensar. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Eu não queria agir por impulso, nem pela raiva, nem pela pena. Naquela noite, sentei na sala do meu apartamento, olhei ao redor. Tudo ali tinha sido construído por mim. Do sofá simples até o quadro na parede, cada detalhe era fruto do meu esforço, sem a ajuda de ninguém. E foi aí que decidi, antes de tomar qualquer atitude, eu precisava confirmar o que realmente estava acontecendo. No dia seguinte, por curiosidade, liguei para uma tia distante, a irmã da minha mãe, com quem eu ainda falava de vez em quando. Ela sempre foi mais neutra nas questões da família, alguém em quem eu podia confiar minimamente. Quando mencionei o telefonema e o pedido de dinheiro, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não queria me meter, mas já que você está perguntando, olha, teu pai e tua mãe estão com problemas faz uns meses. Parece que fizeram um empréstimo no nome deles e não conseguiram pagar. Só que ninguém da família sabia direito até agora. Eles esconderam de todo mundo. E sinceramente, acho que é mais grave do que estão falando pra você. Foi como se as peças começassem a se encaixar de um jeito estranho e incômodo. Eles não só estavam me procurando porque precisavam de ajuda, mas provavelmente porque já tinham esgotado outras opções dentro da família. Eu era, talvez, o último recurso. Mas por que não tinham me contado isso antes? Por que me excluíram da ceia de Ano Novo, mas 2 dias depois precisaram da filha esquecida? Foi aí que a raiva começou a se misturar com uma sensação diferente, a de poder.
Pela primeira vez, percebi que estava em uma posição onde podia decidir o rumo da história. Não como a filha rejeitada que implorava por atenção, mas como alguém que, mesmo sendo deixada de lado, agora era essencial para eles. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu queria olhar nos olhos deles. Queria ouvir da boca dos meus pais e da minha irmã o que realmente tinha acontecido. Então, peguei o celular e enviei uma mensagem objetiva para o meu pai: se quiserem conversar de verdade, estou disponível amanhã. Mas não por telefone. Pessoalmente. Na manhã seguinte à minha mensagem, meu celular tocou logo cedo. Era meu pai novamente. Respirei fundo antes de atender, já decidida a não deixar que ele ou minha mãe me fizessem recuar. Então, podemos nos encontrar? Ele perguntou, com um tom quase apressado, como se temesse que eu mudasse de ideia. Pode ser hoje à tarde, em um café, respondi. Escolhi um lugar neutro de propósito, não queria entrar na casa deles, onde provavelmente eu me sentiria novamente como aquela menina ignorada no canto da sala. Quando cheguei, eles já estavam lá, meu pai, minha mãe e minha irmã sentados juntos. Por um instante, foi impossível não sentir aquele velho desconforto, como se eu fosse um acessório deslocado naquela cena. Mas dessa vez, as coisas seriam diferentes. Assim que me aproximei da mesa, minha mãe abriu um sorriso que parecia mais um esforço de formalidade do que algo genuíno. Oi, filha, você está bem? Perguntou, fingindo um carinho que eu sabia que não existia. Estou. E vocês? Sentei sem prolongar o assunto. Meu pai foi direto: olha, vou falar sem rodeios. A situação aqui está complicada de verdade. Precisamos daqueles R$3.000 para quitar umas coisas que ficaram pendentes. Vocês podem me explicar exatamente o que são essas coisas? Insisti, com calma. Meu pai bufou, visivelmente irritado. Minha irmã mexia no celular, como se aquela conversa fosse um incômodo menor no dia dela. Dívidas de cartão, empréstimos, normal. Mas a questão não é essa agora. É que precisamos da sua ajuda. Foi aí que, com mais firmeza do que eu esperava ter, falei: eu não vou ajudar. A frase saiu mais simples do que parecia na minha cabeça. Um não seco, sem justificativas. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Minha mãe me olhou como se eu tivesse acabado de dizer algo absurdo. Meu pai se inclinou na mesa, abaixando a voz para não chamar a atenção dos outros clientes do café. Como assim você não vai ajudar? Você tá com a vida feita. Ganha bem, mora sozinha, R$3.000 para você não é nada. Minha irmã ergueu os olhos do celular e lançou um olhar cheio de desprezo: é o mínimo que você poderia fazer. Depois de tudo que nossos pais fizeram por você. Aquilo me acertou de um jeito que quase me fez rir. Mas, em vez de explodir, preferi manter o mesmo tom tranquilo: tudo que vocês fizeram por mim? Vocês realmente acreditam nisso? Que me mandar embora de casa aos 18 anos, sem nem perguntar onde eu ia dormir, foi fazer algo por mim? Que me excluir da ceia de ano novo e depois vir me pedir dinheiro é normal? Meu pai bateu a mão na mesa, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Você está sendo ingrata. É sua obrigação ajudar a família agora que está bem. Não percebe? Não. Respondi com mais firmeza ainda. Eu ajudei a mim mesma. Eu cheguei até aqui sem a ajuda de vocês, sem nada. E agora, vocês só me procuram quando precisam? Minha mãe tentou amenizar, mas a voz já estava carregada de irritação. Filha, não é bem assim, às vezes as coisas saem do controle. Família é para essas horas. Então por que não me procuraram antes? Porque só agora, que não tem mais ninguém? Retruquei, olhando diretamente para ela. Minha irmã, com um tom frio, completou: você sempre foi a errada, desde pequena. Sempre querendo ser diferente, sempre querendo sair da linha. Agora tá aí, se achando melhor do que a gente. Naquele momento, percebi que não era só sobre dinheiro. Era orgulho, era uma disputa que vinha desde sempre. Eles não suportavam a ideia de que a filha esquecida tinha conseguido algo sem depender deles.
Eu não vou ajudar. E não é por vingança. É por respeito próprio. Vocês escolheram me tirar da vida de vocês há anos. E eu aprendi a viver sem vocês. Agora, espero que consigam fazer o mesmo, finalizei, me levantando da mesa. Meu pai ainda tentou falar algo, mas eu já estava de pé. Saí do café com o coração acelerado, mas sem arrependimento. Pela primeira vez, tinha conseguido dizer não para eles olhando nos olhos, sem medo, sem culpa. E no fundo, eu sabia, aquela conversa não terminaria ali. A história ainda estava longe do fim. Nos dias seguintes ao nosso encontro no café, tentei deixar tudo para trás, focar no trabalho, na minha rotina. Mas, mesmo com toda a firmeza que mostrei, algo dentro de mim continuava inquieto. Talvez fosse curiosidade, ou talvez aquela voz interior que me dizia que as coisas nunca eram tão simples quanto pareciam na minha família. Foi numa dessas noites, mexendo no celular, que recebi uma mensagem da mesma tia com quem tinha conversado antes. Filha, escuta, queria te falar uma coisa. Não comentei antes porque não sabia até onde você estava envolvida, mas achei que era justo te contar. Teus pais não estão só com dívida de empréstimo, não. Eles andaram comentando com um primo nosso que também tinham feito um financiamento de pacote de viagem para tua irmã. Europa. Parece que parte da dívida que eles te pediram para pagar tem a ver com isso. Fiquei sabendo por acaso, mas achei que era bom você saber. Demorei alguns segundos para processar. Viagem para a Europa? A dívida de R$3.000 não era apenas uma dívida comum, de necessidades básicas. Era parte de um valor que meus pais tinham assumido para bancar um pacote de viagem para minha irmã preferida. Uma indignação profunda tomou conta de mim. Não era só a questão de me excluírem do ano novo ou de pedirem dinheiro, era a frieza de continuarem favorecendo minha irmã como se nada tivesse mudado, como se eu continuasse ocupando o mesmo lugar de sempre, a filha invisível, mas disponível para servir quando fosse conveniente. Para confirmar, fiz algo que não costumo fazer, entrei no perfil da minha irmã nas redes sociais. Sempre fui de manter distância, mas precisava entender até onde aquilo ia. E lá estava, uma postagem que ela havia deixado apenas para amigos próximos, provavelmente achando que eu não veria. Uma foto de uma agência de viagens com a legenda, contando os dias. Europa, aí vou eu. Não era possível. Na mesma semana em que meus pais me pediram dinheiro, alegando estarem passando necessidade, estavam preparando uma viagem de luxo para minha irmã? Aquilo me corroeu por dentro. Na manhã seguinte, sem aguentar ficar com aquilo entalado, liguei para meu pai novamente. Ele atendeu no segundo toque. Pai, eu descobri, falei, sem rodeios. Descobriu o quê? Ele perguntou, com a voz jamais cautelosa. Que a dívida de vocês não é só com banco ou cartão. Vocês financiaram uma viagem para Thaís. E querem que eu pague parte disso. Você tem coragem de me olhar nos olhos e dizer que isso é normal? Houve um silêncio incômodo antes de ele responder, com um tom quase irritado. E qual o problema? Ela merece. Sempre foi mais dedicada, mais próxima da família. E você, bem, você sempre foi do tipo que quer fazer tudo sozinha, não é? Agora que tá bem de vida, custa ajudar? A frieza daquela resposta me atingiu de um jeito diferente. Não era só sobre dinheiro ou sobre preferências antigas. Era algo mais profundo, quase cruel. Eles acreditavam mesmo que eu não tinha valor, que minha única utilidade era servir de apoio quando fosse necessário. Respirei fundo para não explodir. Eu não vou ajudar a pagar uma viagem para ela. Não vou sustentar essa farsa. Vocês me procuraram só porque não tinham mais para quem pedir, não foi? Ele respondeu com uma risada baixa, irritada. E o que você queria? Que a gente te procurasse por afeto? Você fez sua escolha quando saiu de casa, não foi? Agora, aceite as consequências disso também. Naquele momento, percebi que não havia mais nada a dizer. Era inútil esperar compreensão ou arrependimento deles. Mesmo assim, mantinham aquele discurso de obrigação, como se fosse meu dever resolver os problemas que eles mesmos criavam. Não, pai. Eu fiz minha escolha, sim. E agora,
vocês vão ter que lidar com as de vocês. Boa sorte, disse, antes de encerrar a ligação. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, mas com a cabeça mais firme do que nunca. E, mesmo que parte de mim ainda sentisse aquele peso antigo de querer ser aceita, de querer ser parte da família, sabia que não podia mais me deixar levar por isso. Foi naquela noite que decidi que, se eles queriam mesmo ajuda, iriam ter que procurá-la por outros caminhos. Comigo, não mais. Mas no fundo, eu sentia que eles não aceitariam tão facilmente aquele não. E que ainda viria mais por aí. Depois daquela última ligação, eu realmente acreditei que meus pais e minha irmã entenderiam que não adiantava mais insistir comigo. Mas, como sempre acontecia na minha família, as coisas nunca eram tão simples. A paz que imaginei que teria foi interrompida menos de uma semana depois, quando recebi um e-mail de um endereço estranho. O assunto chamava atenção: notificação de pagamento pendente e agência de viagens Orione. Na hora, achei que era golpe. Mas abri, por precaução. E o que encontrei fez meu estômago revirar. Prezada senhora, informamos que o saldo referente ao pacote de viagem internacional adquirido em nome da família Gomes encontra-se em aberto. Conforme informado pelos contratantes, a senhora seria responsável pela quitação do valor restante no total de R$ 3.000. Solicitamos o pagamento até o dia 10 do corrente mês para evitar encaminhamento do débito para cobrança jurídica. Fiquei em choque. Primeiro achei que fosse engano. Mas ao ler o nome da minha família e lembrar dos exatos R$ 3.000 que meu pai havia mencionado, entendi que aquilo não era coincidência. Na mesma hora, liguei para a agência. Falei com um atendente que, sem muita dificuldade, confirmou: sim, senhorita. Os dados que temos são do Sr. Arnaldo Gomes e da Sra. Luísa Gomes. Eles informaram que a filha, no caso, a senhora, seria responsável pelo valor restante do pacote. Isso está registrado aqui no contrato. Tive que me controlar para não gritar com o atendente, que obviamente só estava seguindo ordens. Olha, eu não assinei nada, não autorizei nada. Isso é ilegal. E vocês estão cometendo um erro grave. Eu exijo que retirem meu nome disso agora. O rapaz pediu desculpas, disse que abriria um processo interno, mas avisou: enquanto a questão não fosse resolvida, o sistema continuaria enviando notificações. Desliguei o telefone com as mãos suando. Eu não queria acreditar no nível que minha família havia chegado. Mas eles tinham ido longe demais dessa vez. Ligando para a empresa de viagens e mentindo, tentando me envolver numa dívida que nem era minha. Sem pensar muito, fui até a casa dos meus pais. Bati na porta, sem avisar. Quem atendeu foi minha mãe, visivelmente desconfortável ao me ver ali sem aviso. Filha, ela começou, mas eu já entrei, sem pedir licença. Meu pai estava na sala, junto com minha irmã. Os dois ficaram sérios ao me ver. Qual é o problema de vocês? Perguntei direto, sem rodeios. Recebi um e-mail da agência. Vocês colocaram meu nome para pagar a dívida da viagem? Meu pai se levantou, tentando manter a calma. Nós não tínhamos outra saída. Você não quis ajudar por bem. Então vocês acharam justo me envolver numa dívida sem minha autorização? Deixar que cobrem de mim como se fosse minha obrigação? Minha irmã cruzou os braços, com aquele olhar arrogante de sempre. Foi só uma garantia. Ninguém ia te obrigar a pagar. Mas se você tivesse um mínimo de consideração. Interrompi antes que ela terminasse. Um mínimo de consideração? Vocês estão mesmo falando isso pra mim? Depois de tudo? Vocês não têm vergonha? Minha mãe tentou intervir. Foi só um jeito de tentar resolver, filha. Você sempre teve mais condições que a gente, porque eu lutei por isso sozinha. Respondi, dessa vez deixando a voz subir. Vocês me viram sair de casa com uma mochila nas costas e agora vêm falar em obrigação? O clima ficou tenso. Meu pai finalmente perdeu a paciência. Você sempre foi ingrata mesmo. Desde pequena. A gente só tentou corrigir isso agora. Foi naquele instante que senti um corte definitivo dentro de mim. Não havia mais nada a resgatar ali.
Não havia espaço para perdão nem para aproximação. Só restava distância. Eu vou resolver essa situação com a agência. Vou garantir que meu nome não tenha nada a ver com isso. Mas depois disso, não quero mais ouvir falar de vocês. Nunca mais. Minha mãe se colocou entre mim e a porta, tentando argumentar: filha, por favor, não precisa ser assim. Mas já era tarde. Saí sem olhar para trás, sem dar chance para mais nenhuma palavra. E mesmo com o coração pesado, eu sabia que, a partir daquele momento, estava livre de verdade. Na manhã seguinte, depois de passar a noite acordada pensando em tudo o que havia acontecido, percebi que minha energia estava acabando. Não era tristeza, era cansaço. Cansaço de sempre me ver naquela posição, tentando me proteger, tentando resolver o que os outros jogavam para cima de mim, sempre com o mesmo roteiro. Mas foi nesse mesmo instante que algo diferente passou pela minha cabeça, uma ideia que, sinceramente, não teria nem considerado em outro momento. Eu precisava tirar férias do trabalho. Já fazia meses que vinha acumulando horas, e, por ironia, naquele exato mês meu chefe havia até comentado que eu merecia uns dias de descanso. Ao invés de deixar que meus pais e minha irmã me arrastassem para o fundo de um poço emocional, por que não transformar aquilo a meu favor? Na mesma hora, me levantei, tomei um banho gelado para clarear as ideias e fui direto até a agência de viagens Orione. Assim que cheguei, pedi para falar com o gerente e expliquei tudo, o pacote que haviam contratado, o saldo em aberto, e como meu nome havia sido colocado como responsável sem minha autorização. O gerente, um homem sério e educado, ouviu tudo com atenção. No final, ele me disse: senhorita, realmente, o valor inicial já foi pago em parcelas pelo contratante. Faltam apenas R$ 3.000, o que corresponde à última parte. O pacote está em nome da família Gomes, mas podemos alterar a titularidade e o passageiro, desde que o pagamento seja concluído. Ali, a decisão se formou na minha cabeça de maneira tão natural que quase sorri. Então eu gostaria de fazer isso agora. Vou quitar o valor pendente e quero transferir a viagem para o meu nome. Pode cancelar o nome da minha irmã, e colocar o meu no lugar. O gerente confirmou que seria possível. Fiz a transferência ali mesmo, com o cartão, e assinei os papéis. Quando ele me entregou o recibo e o novo contrato, com meu nome oficializado no pacote para Paris, foi como se eu tivesse encerrado de vez um capítulo pesado da minha vida. Eu não estava pagando para eles. Eu estava pagando para mim. Usando aquilo que tentaram jogar nas minhas costas como peso, para me dar algo que eu nunca tinha me permitido, um presente de verdade, sem culpa, sem amarras. Na semana seguinte, organizei tudo no trabalho, avisei meus amigos mais próximos e preparei as malas. Pela primeira vez em anos, saí de casa para algo que não era fuga ou obrigação, mas escolha. E então veio o momento que, sem planejar, acabou sendo um divisor de águas. No segundo dia já em Paris, enquanto caminhava, com o céu limpo e aquele cenário que eu só tinha visto em filmes, fiz algo que nunca gostei muito de fazer: tirei uma foto de mim mesma. Uma foto simples, mas simbólica, eu, sozinha, sorrindo, com a Torre Eiffel ao fundo. Postei em minhas redes sociais, sem legendas longas, sem indiretas. Apenas, finalmente, minhas merecidas férias. Foi questão de horas até os comentários e mensagens começarem a chegar. Pessoas conhecidas, amigas antigas, mas também, e principalmente, minha irmã e meus pais. Primeiro foi minha irmã, com uma mensagem que não me surpreendeu nem um pouco: sério que você teve a cara de pau de pagar a viagem para você? Isso é coisa de gente baixa. Em seguida, vieram mensagens mais pesadas, principalmente do meu pai: você acha que venceu alguma coisa com isso? Que conseguiu nos humilhar? Pois saiba que quem tá errado nisso tudo é você. Família é sagrada, você jogou a nossa no lixo. Apaguei todas as mensagens sem responder. Não porque quisesse ignorar de forma infantil, mas porque, naquele momento, elas já não tinham mais poder sobre mim. Se irritavam, se xingavam, se tentavam me fazer sentir culpa, era problema deles. Eu tinha entendido finalmente que ser rejeitada por eles não era uma falha minha, e sim deles. Os R$ 3.000 que paguei não foram uma dívida. Foram uma libertação.
Eu paguei o preço final para me desprender de um ciclo que parecia não ter fim. Passei os dias em Paris aproveitando cada detalhe, cada comida, cada rua nova que conhecia. E durante aqueles momentos, percebi que nunca mais precisaria olhar para trás esperando por reconhecimento ou desculpas. Quando voltei para casa, semanas depois, havia dentro de mim uma leveza que eu não lembrava de sentir desde a infância. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem nova dos meus pais ou da minha irmã. Provavelmente, eles entenderam que eu não voltaria a fazer parte da história deles nos mesmos termos de antes. E isso era suficiente para mim. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu te convido agora a deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam esse conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma história emocionante como essa. Agora, quero saber a sua opinião. Se estivesse no lugar da filha rejeitada, você faria o mesmo? Pagaria o restante da viagem e ainda viajaria, ou simplesmente deixaria pra lá? Comenta aqui embaixo, me conta o que você faria. E aproveita também para escrever de qual cidade ou estado você está nos assistindo, assim posso passar nos comentários e deixar um coração no seu comentário, mostrando que li sua mensagem. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém da sua família ou entre seus amigos que também precisa ouvir uma história como essa, às vezes, pode ser exatamente o que a pessoa está precisando escutar hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima história.